O nosso próximo tema do plano de ensino são as análises volumétricas ou titrimétricas, né? As titulometrias, certo? Os tipos de titulometria, as características, o funcionamento, as aplicações, né? Os detalhes, as vidrarias, né, utilizadas, os cuidados e os cálculos envolvidos. Então, vamos começar aqui. Vamos lá, então. Maravilha. Pessoal, então, como eu disse para vocês, nós vamos começar a discutir agora a segunda parte do nosso plano de ensino, da disciplina, né? E um outro método de análise, né, que está previsto. Então, nós vamos falar agora sobre os métodos volumétricos. Esse termo é o termo mais usado, volumétrico, mas, de acordo com a literatura, não é o mais correto, né? Uma vez que volumetria geralmente está associada a medidas de volumes de gases, e aqui a gente vai trabalhar com líquidos, soluções aquosas, mas é o termo mais usado. As traduções sempre aparecem dessa forma. Em algumas, como sinônimo desse termo, métodos volumétricos, também pode ser chamado de métodos titulométricos, uma vez que se calcula ou se determina os teores, as concentrações ou os títulos, né? Ou ainda uma versão do termo em inglês. Em inglês é titration, então titrimetria. São variáveis dessa titrimetria, desses métodos que a gente vai conversar agora aqui. Muito bem, na realidade não tem nenhuma novidade nos métodos titulométricos ou volumétricos ou titrimétricos, ou titrimetria, né? Uma vez que vocês já tiveram contato com essa técnica na química geral, certo? Entretanto, o que a gente vai mostrar agora é que existe uma série de diferenças, de cuidados e de técnicas que estão relacionadas ao método, ok? Então, no que se baseia ou qual é o princípio do método titulométrico, tá? Esse método titulométrico, basicamente, eu vou montar um esqueminha aqui, depois eu vou escrever uma definiçãozinha, tá? Basicamente consiste em quê? Consiste em você fazer uma adição controlada de uma solução que vai estar contida num frasco bastante conhecido, né, que é uma bureta, certo? Que é um frasco volumétrico, ou seja, que permite transferência de volumes precisos. Ele é todo graduado, né? E é uma transferência quantitativa, uma transferência muito precisa, ou seja, o dado que você extrai de uma leitura de uma bureta, né, ele normalmente é apresentado entre 3 ou 4 algarismos significativos. Então, consiste na adição controlada de um volume de uma solução, que eu vou chamar de uma solução A, genericamente, cuja a concentração é muito bem conhecida, certo? Há uma outra solução, uma solução que eu vou chamar de B, né, cuja concentração nós queremos justamente medir, nós queremos determinar, ok? Então, é nada mais, nada menos do que uma reação em solução, uma reação, obviamente, entre os solutos da solução A e o soluto da solução B, né? De uma forma controlada. Muito bem. Eu preciso ter uma informação, né, da solução B. Quem é essa informação? A informação que nós conseguimos obter facilmente da solução B é o volume. É um volume conhecido. Como é que eu faço para ter um volume conhecido de B? Ora, eu tenho lá o meu estoque, certo? E através de uma pipeta volumétrica, então eu já estou citando aqui os instrumentos, né? Bureta, Becker. O Becker, na verdade, é só o frasco que vai conter, né, a solução. Ele não é um frasco volumétrico, né? Mas aí eu vou precisar de um balão volumétrico, onde eu vou preparar a solução,
certo? Que é um frasco cujo volume é preciso. E daí eu vou retirar desse balão uma alíquota para transferir aqui para o meu Erlen, utilizando então esse aqui é um balão volumétrico, usando uma pipeta volumétrica, que é uma pipeta de volume único, mas também bastante precisa. Muito bem, então o volume da solução B é conhecido. Ok, o que nós vamos fazer? Nós vamos então, lentamente, com muito cuidado, controladamente, transferir, né, uma certa quantidade dessa solução A para o frasco onde eu tenho a solução B, de modo que eu tenha uma reação entre os solutos. Por exemplo, vamos supor que a reação seja uma reação de neutralização, uma reação ácido-base, e a solução A, por exemplo, seja uma base, certo? E a solução B seja um ácido. Muito bem. Então, o que vai acontecer? À medida que eu adiciono, ou que eu transfiro volume da solução A, que é uma base, para a solução B, que é um ácido, né, eu vou ter uma reação de neutralização numa estequiometria bem conhecida, bem definida. Um mol de OH- reage consumindo um mol de H+, formando um mol de água. Muito bem, isso aqui na verdade, sempre lembrando da analítica 1, ou seja, é um equilíbrio, né? Eu tenho os dois sentidos, se bem que a reação no sentido do produto está mais deslocada. Muito bem. Bom, eu vou adicionando, até que eu transfira a quantidade suficiente para reagir com todo o H+ que eu tinha aqui no frasco B, certo? Então, eu vou utilizar para isso uma outra solução que nós chamamos de auxiliar, que é acrescentada aqui nesse frasco, que é uma solução que contém o que nós chamamos de um indicador. E o nome é bem apropriado. O indicador, a função dele é mostrar, indicar. Indicar o quê? Indicar o momento em que eu devo parar essa adição. Ou seja, esse indicador, existem vários indicadores, né? Um bastante conhecido, que certamente vocês tiveram contato, vocês utilizaram na química geral, é a fenolftaleína. Então, se vocês se recordarem, a fenolftaleína, ela tem essa característica. Em meio ácido, ela é incolor, não tem cor, certo? Já em meio básico, ela assume a coloração rosa. Então, como é que vai funcionar esse processo? Eu vou transferir alguns mililitros da solução A para o frasco onde está a solução B, que inicialmente, se eu tenho H+, a solução está incolor, certo? E vou fazendo essa adição lentamente, controladamente, até que surjam sinais de que a solução está tornando-se, né, básica. Ou seja, no momento em que a quantidade de OH- que eu colocar aqui for suficiente para neutralizar todo o H+ que eu tinha inicialmente, a próxima gota de OH- que cair aqui dentro dessa solução vai tornar essa solução levemente básica. Eu vou ter um ligeiro excesso de íon hidroxila. E aí, a partir daí, a solução está básica, esse meio torna-se rosa. Então, nesse instante, o que é feito? Fecha a torneira, certo? E faz-se uma leitura do volume transferido, o volume gasto. Quanto eu transferi dessa coluna para dentro do Erlenmeyer. Então vamos imaginar que aqui estava acertado o volume no 0, certo? E a transferência terminou exatamente no 1500. Então, o que eu acabei de medir? Eu acabei de medir o volume necessário dessa solução A de concentração conhecida, suficiente para reagir com todo o H+ da solução B, cuja concentração eu quero determinar, certo? E aí eu coloquei um ligeiro excesso, a gente já vai discutir logo a seguir aqui os detalhes desse ligeiro excesso, tá? Muito bem, muito bem. Então vejam, eu tinha essa informação inicialmente,
E após esse procedimento eu tenho uma nova informação. Eu acabei de medir um volume aqui, né? 15 ml, como eu dei o exemplo. Com essas informações, o que eu calculo? Eu calculo o número de mols dessa solução A. Então, vamos imaginar um exemplo, tá? Que a concentração da solução A fosse 0,1000, certo? A gente parou a adição quando foram transferidos 15 ml. O que eu calculo aqui facilmente, ou para qualquer que fosse o volume, para qualquer que fosse a concentração? Eu vou encontrar o quê? O número de mols que foi necessário para reagir com o H+ que estava aqui no becker. Nesse caso aqui, ó, prestem atenção num detalhe, pessoal. Concentração molar, qual é a unidade? Qual é a unidade de concentração? É mols por litro. Certo? Essa bureta aqui, ela dá uma escala em mililitros. Então, é o seguinte, eu posso, né, converter esse volume para litro e já achar aqui mols, ou seja, 15 ml seria o mesmo que 15 vezes 10 a menos 3 litros, vezes 0,1, 1,5 vezes 10 a menos 3 mols. Mas eu posso também, pessoal, e é importante que vocês adquiram essa habilidade, porque isso facilita. Muita gente acha que confunde, mas não, tendo cuidado, você com o tempo vai perceber que isso facilita. Se eu deixar aqui em mililitros mesmo, o que vai acontecer? A conta vai ficar mais simples. 15 vezes 0,1 vai dar 1,5. Só que aí eu vou dizer que é o quê? É milimol e não mol. Certo? É o milésimo do mol. O que é o milésimo? É 1 dividido por 1000, é 10 a menos 3. Beleza? Então, ou a gente coloca 1,5 vezes 10 a menos 3 mols, ou 1,5 milimols. É a mesma quantidade, ok? São formas diferentes de dizer a mesma coisa. Então não tem problema. Dessa forma o número fica mais fácil até de escrever. Muito bem, pessoal, muito bem. Com esse dado que eu acabei de obter, através do meu experimento, isso aqui é um dado experimental, obviamente que está, ó, aqui ainda não está certo não, hein? Lembrando as primeiras aulas, né? Se eu tenho aqui, ó, 1000, eu tenho quantos algarismos significativos nesse dado? Tenho 4. 1500 também tem 4. A minha resposta aqui está com 2, está errado, né? Então, o certo mesmo seria 1,500 milimols, ok? Bom, mas aqui é só para a gente, na hora de fazer os exercícios, a gente toma mais cuidado. Muito bem, muito bem. Aí daqui o que eu faço? Eu venho para cá. Eu venho para reação, para a equação da minha reação. O que a equação da reação me diz? Que a reação ocorre na proporção de 1 para 1. Certo? Então, se eu acabei de medir que foram necessários 1,500 milimols de OH-, significa que aqui embaixo tinha quantos milimols de H+? A mesma quantidade, 1,500 milimols. Perfeito? E aí, pessoal, se eu já tinha essa informação aqui, que era o volume, e agora eu tenho essa, ou seja, eu sei quantos milimols de H+ eu tenho aqui dentro, eu acabei de determinar, através do quê? Indiretamente, né? Através do volume da solução A, da estequiometria da reação, eu cheguei no número de mols da solução B. Como eu já conheço o volume, meus problemas acabaram, né? Ou seja, o que é concentração molar? Concentração molar é número de mols do soluto, ou seja, 1,500 vezes 10 a menos 3, certo? Se eu quiser dividir por litro, ou 1,500 sem o 10 a menos 3, e aí eu coloco o volume aqui embaixo em mililitros. Beleza? Bom, lembra que eu tinha dito lá no começo, ó, com o auxílio de uma pipeta volumétrica você tira uma alíquota da sua solução
que está no balão, a solução do ácido, e transfere para cá. Eu não disse quanto era, vou dizer agora. Era 20 ml, por exemplo. Tá? Então, vamos lá, ó, até para ficar aqui, para vocês entenderem bem. Ó. Se eu colocar 1.500 é milimol, eu tenho que usar o volume em mililitro. E a minha resposta vai ser mol por litro. Se eu usar o volume em mol, o número de mols em mol, como eu pus aqui, 10 a menos 3, o volume tem que ser em litros. Também vai ser 10 a menos 3. E minha resposta é a mesma. Correto? Ou seja, 1,5 dividido por 20 é 15 por 2, né? 1,5 dividido por 20, 0,07500, o quê? Mol por litro. Ou seja, eu acabei de, então, determinar a concentração que eu estava buscando, 0,07500 mol por litro. Certo? Então, basicamente, resumidamente, isso é o método volumétrico, ou método titulométrico, ou método titrimétrico de análise. Certo? Resumindo, pessoal, isso numa frase, que é como aparece lá no livro, né? O que é um método volumétrico? É nada mais, nada menos do que uma reação controlada entre duas soluções, é sempre em solução, certo? Onde uma delas tem a concentração conhecida, a outra você quer determinar, certo? E aí, conhecendo a reação, a equação da reação, ou seja, a estequiometria entre os solutos dessas duas soluções, você faz então uma relação estequiométrica. Como você já sabia qual era o volume da alíquota que você titulou, né? Você então calcula facilmente a concentração da solução problema. Tudo bem? Até aqui não tem novidade nenhuma, tá? Vocês já tinham visto o método titulométrico, certo? Já fizeram titulação, né? Mais simples, talvez até um ácido clorídrico com hidróxido de sódio, que é bem, né, fácil de controlar. Muito bem, muito bem. Qual é a diferença de uma titulometria dessa que eu citei, que vocês já viram, para uma titulometria, para um método, né, quantitativo como esse que a gente aplica aqui na Analítica 2? Lembrando que a Analítica 2, essa disciplina, ela se preocupa em quê? Em discutir os métodos clássicos de análise. Então, o que é uma análise? A determinação de uma concentração é uma análise. Certo? Métodos clássicos, por quê? Porque nós não utilizamos aqui instrumentos sofisticados. Por exemplo, ó, lá na gravimetria, que foi o tópico passado, a gente ainda utilizava um forno mufla, né? Mas o resto, balança é algo que é muito comum em laboratório, não é um instrumento sofisticado. Aqui também usa balança, precisa da balança, né? Agora, fora isso, o que se utiliza? Então, ó, balão volumétrico, vidrarias comuns, pipeta volumétrica ou gradulada, Becker, né? Becker, tô louco. Ninguém falou nada aqui, isso aqui é um Becker, pessoal. Estou fazendo um teste com vocês aqui, fazendo né? Falei aqui algo para vocês contestarem, ninguém falou nada. O que é isso aqui? Isso aqui é um Erlenmeyer, né? Francamente, hein? Erlenmeyer. Puxa, eu já ia tomar uma nota baixa nessa prova aqui. Então, veja, Erlenmeyer, usa Becker também? Usa Becker, lógico, né? Usa bastão, enfim. Todas essas vidrarias. Então, a princípio, pessoal, comparando, né, com outras técnicas, essa técnica aqui é um método muito, muito barato, né? Outra coisa, é rápido, é bem mais rápido que a gravimetria, porque a gravimetria, lembra, tem que ir para o forno, fica lá um X tempo de horas para
Primeiro você tem que lavar, filtrar, tem o processo de envelhecimento, depois você vai para o forno mufla por 2 horas, às vezes mais, às vezes menos, para calcinar, depois esfria, pesa, enfim. Aqui não. Aqui, uma vez preparada uma solução, preparada outra solução, o processo é rápido. É lógico, né? É lógico. Leva um tempinho? Claro. Né? Você tem o acerto dos volumes, tem as transferências, a adição do indicador, numa diluição, enfim. Mas, comparativamente, é muito mais rápido. Vocês vão perceber nas aulas práticas que o método volumétrico você gasta bem menos tempo do que o gravimétrico. Espera aí que está dando um tilt aqui. Muito bem. Ok. Então, vamos em frente. Aqui, folha 1. Beleza, pessoal. Quais são os tipos de métodos volumétricos? Tá? Vamos falar aqui. A volumetria, veja, esse esqueminha que eu montei na folha 1, agora na folha 2, né, é o conceito geral da análise volumétrica. Essa volumetria ela se aplica a todo tipo de equilíbrio que nós já conhecemos lá da analítica 1. Por exemplo, eu dei o exemplo do H mais ou H menos, isso a gente chama de volumetria de neutralização. Por que volumetria de neutralização? Porque envolve os equilíbrios ácido-base, certo? Então, é esse que a gente mostrou no exemplo aí da folha passada. Forma esse equilíbrio, né? E obviamente que a gente vai trabalhar aqui considerando o quê? O pH do meio, né? O pH vai estar variando à medida que eu vou acrescentando ou H+, ou H-, depende da situação que eu faço, né? Muito bem. Existem mais 3 tipos de volumetria em função dos outros tipos de equilíbrio que a gente conhece bem. Então, por exemplo, volumetria ou titulometria, titrimetria, como eu já disse, né, anteriormente, de precipitação. Então, seria aquele caso onde eu tenho reações que formam equilíbrios heterogêneos, formam precipitados, compostos pouco solúveis. Então, um método, né, muito importante chama-se argentimetria. É um método onde se utiliza a prata, né, ou o nitrato de prata, uma solução de prata, uma solução de concentração conhecida de prata, para medir, por exemplo, o teor de cloreto, brometo e iodeto, né? Soro fisiológico, esse método que a gente trata, né, utiliza para controle de qualidade, água do mar, enfim. E aí você tem um equilíbrio. Obviamente que eu estou economizando caneta aqui, mas assim, aqui é sempre, pessoal, o método volumétrico é um método em solução, é sempre aquoso, certo? Já nesse equilíbrio aqui, né, eu tenho as soluções, mas lá no Erlenmeyer vai formar um sólido, é um equilíbrio entre fase aquosa e fase sólida, tá? Tem também o que? Bom, se eu tenho equilíbrios de complexação, eu tenho também a volumetria de complexação, extremamente importante. Então, todos esses são métodos que nós chamamos de métodos clássicos. A volumetria de complexação, bom, aqui, a primeira é a acidimetria ou alcalimetria, medida da acidez ou basicidade de soluções, certo? Se eu vou medir a acidez, eu uso uma base, se eu vou medir a alcalinidade, eu uso um ácido. No caso da volumetria de precipitação, principalmente a argentimetria, né, que é o uso da prata, argentum, né? Volumetria de complexação é aquela aplicada à determinação de teores de metais. Então, quando eu quero determinar, por exemplo, presença de cálcio na água, magnésio, zinco, cobre, cádmio, enfim, alumínio, ferro, tá? Eu sempre que eu tenho um metal, por exemplo, cálcio, né, eu devo utilizar a volumetria de complexação. E como é uma volumetria de complexação, vocês se lembram desse termo aqui, lá da Química Geral ou da Inorgânica 1? Esse termo complexação está relacionado com aqueles equilíbrios onde você tem os compostos de coordenação, né? Então, eu vou ter o átomo central aqui, que é o cálcio, ele vai coordenar com o que eu chamo de ligante. A grande maioria dos experimentos, o ligante é esse cara aqui, que depois a gente vai falar sobre ele com mais detalhes. É o ácido etileno diamino tetracético. Na verdade, a gente usa o sal de sódio dele, EDTA-Na2, né? Então, assim, aí forma um complexo cálcio,
EDTA, né? É esse equilíbrio aqui, tudo em solução. Então essa aqui é a complexometria, a gente vai ver as características, as aplicações e assim por diante. E também temos uma volumetria bastante importante, muito aplicada, que é a volumetria de oxirredução. São os tipos de equilíbrio que a gente já conhece, né? Equilíbrio de neutralização, equilíbrio de precipitação, complexação, oxirredução, né? Oxirredução são aqueles equilíbrios onde você tem transferências de elétrons, né? As volumetrias de oxirredução são muito importantes. O que vocês têm que tomar cuidado é que as reações de oxirredução não são de estequiometria tão direta, tão simples quanto as demais, né? Então, é importante que a gente conheça bem a equação da reação. Então, por exemplo, volumetria de oxirredução. Existem os métodos, por exemplo, que usam permanganato, os permanganímetros, nossa, tá difícil isso aí, né? Permanganato de potássio, por exemplo, ferro, o teor de oxigênio dissolvido, por permanganimetria, pronto, lembrei o termo. Ou dicromatometria, que usa o dicromato de potássio. Tem as iodometrias, as iodimetrias para determinar, por exemplo, teor de hipoclorito em água sanitária. Enfim, vocês vão fazer esses experimentos na prática, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar um método permanganimétrico. Então, eu vou usar o permanganato de potássio. Vocês conhecem bem esse cara aqui, forma uma solução vermelhona, assim, bem forte, né? Por exemplo, na determinação de oxigênio dissolvido, de peróxido de hidrogênio, por exemplo, ele vai reagir com H2O2 em meio ácido, aí forma manganês e água, né? Só que assim, essa reação aqui, a estequiometria dela, eu preciso fazer um cálculo um pouco mais, digamos assim, mais detalhado. Por quê? Porque eu tenho que saber quantos elétrons o oxidante está doando, quantos elétrons o redutor está recebendo, né? Porque tem que ter um balanço, o número de elétrons que um set tem que ser igual ao do outro. Então, por mais que às vezes apareça uma quantidade igual de manganês, nem sempre é direto assim a estequiometria. Nesse caso aqui, por exemplo, a proporção é de 2:5. Olha aí. Ou seja, eu preciso de 2 permanganatos reagindo com 5 de peróxido em meio ácido, né, para formar aqui quanto de água que seria aqui? Formar O2 mais a água. São 10, 16 hidrogênios, 8 águas, né? 8 oxigênios mais 10, 18. Já tem 8, falta aqui 5 oxigênios. Então, olha como a estequiometria é diferente. Aqui é 1:1, aqui é 1:1, né? Aqui é sempre 1:1 na volumetria de complexação. Quando eu uso EDTA, o EDTA tem essa característica, ele é hexadentado, ele coordena na proporção 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, ou seja, sempre na proporção de 1 EDTA para 1 do metal, né? Não importa a valência dele. Se ele é mais 2, a proporção é 1:1. Ele é mais 3, a proporção é 1:1. O metal é mais 4, é 1:1. Certo? Já na oxirredução, muita atenção. Olhe direito no roteiro, busque o roteiro para você não se complicar na estequiometria. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Vamos em frente. Bom, deixa eu pegar aqui o rascunho. Eu falei para vocês, inicialmente, que esse método consiste numa adição controlada de uma solução de concentração conhecida a uma outra de solução que eu quero determinar. Primeira observação. Eu posso inverter essa ordem? Eu posso. Lá no livro de Química Geral, ele fala assim, olha, na bureta você coloca o titulante e normalmente o titulante é aquele de concentração conhecida, tá? E no Erlen você coloca o titulado. Sim, essa é a definição. Mas eu posso inverter, colocar aquele de concentração conhecida aqui no Erlen, para que ele seja titulado? Eu posso. Prestem bem atenção nisso. E por que eu posso e por que às vezes eu devo fazer isso? Eu devo
fazer isso naquela situação onde o funcionamento do indicador é melhor, invertendo a ordem. Vou dar um exemplo fácil de você entender. Ó, nesse caso aqui, olha aqui, ó, eu disse que o indicador seria a fenolftaleína. A fenolftaleína ela tem essa característica, ó, é incolor em meio ácido e é rosa, avermelhado em meio base, certo? Muito bem. Nesse meu experimento, a solução B, que é a que eu quero determinar, é um ácido. Conclusão, qual é a cor inicial aqui do meu Erlenmeyer, da solução do meu Erlen? Ela não tem cor. E aí eu vou adicionando a base até que eu consiga neutralizar totalmente o ácido que eu tinha aqui e eu tenho um ligeiro excesso da base. Nesse instante, pessoal, a coloração da solução torna-se rosa. E aí é a indicação de que eu cheguei num momento extremamente importante que nós chamamos de, vou anotar aqui, ó, ponto final da titulação ou ponto final experimental. Certo? Acontece o seguinte, esse ponto final, como eu disse para vocês, ele só muda a cor aqui quando eu colocar uma quantidade um pouquinho maior do que aquela necessária para neutralizar o ácido. Certo? A quantidade necessária para neutralizar é aquela que, veja, se eu colocasse, presta atenção, um eletrodo de vidro aqui dentro e acoplasse a um pHmetro, eu faria uma leitura, vamos supor, se a solução inicial aqui era 007, ó, qual seria o pH da minha solução, pensando que eu tenho 0,075 mols por litro de H+. Vamos fazer aqui a continha do pH. Menos log de 0,075 igual. Ó, a solução teria um pH 1,12, 1,1. Então aqui estaria ácido inicialmente, certo? E eu teria uma leitura no pHmetro 1,1. Ok. Eu começo a adicionar a base, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou neutralizando. Para cada milimol de OH- que eu adiciono, eu neutralizo uma quantidade equivalente de H+. E o que vai acontecer com o pH que era 1,1? Ele começa a subir, certo? Aí vai para 2, para 3, para 4, à medida que eu vou jogando aqui a minha base, certo? Muito bem, muito bem. Quando eu colocar a quantidade exatamente equivalente a que vai reagir com o ácido aqui, qual deve ser o pH da solução que inicialmente era 1,1? Ou seja, numa neutralização de um ácido forte com uma base forte, quando que essa reação deve terminar? Quando todo o H+ for convertido em água, pelo OH- que eu adicionei. Ou seja, pessoal, o pH que era 1,1, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, e deve chegar a quanto? Ele chegaria ao pH da água pura, ou seja, 7. Certo? Quando o pH chegar em 7, eu digo que eu atingi um instante chamado ponto de equivalência da minha titulação. Equivalência. Ou seja, o que é o ponto de equivalência? O ponto estequiométrico é onde o número de equivalentes, no caso aqui, do H+, desse exemplo, é igual ao número de equivalentes de OH-. Certo? Mas nesse momento, a solução ela está neutra. E aí eu tenho um intervalo entre essas duas situações aqui, o que significa que o indicador não me mostra nada. Quando que a solução vai tornar-se rosa? Quando que o indicador muda de incolor para rosa? Quando eu tiver um pequeno excesso de OH-, ou seja, o pH que era
Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. O pH volume. O pH que era 1, certo? Quando não tinha nada de base, ele era 1 porque só tinha ácido aqui embaixo, certo? Aí eu fui adicionando um pouquinho de 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml do que? Do OH-. O pH foi subindo, foi subindo, foi subindo. De repente, eu chego aqui no pH 7. Esse aqui é o volume que eu chamo de volume equivalente. Por quê? Porque eu tenho o número de mols de OH- é equivalente. O número de equivalentes é igual, o número de mols é proporcional, o termo correto é proporcional. O número de equivalentes é sempre igual. O número de mols é proporcional. Só que aqui ele não mudou de cor ainda e eu não fecho a torneira. Certo? Para fechar a torneira eu tenho que ter um pouquinho, um excesso de OH-. Se eu tiver excesso de OH-, o pH vai subir, ele não vai ser mais 7, ele vai lá para 10. E aí eu vou ter algo assim. Então, veja, existe uma coisa chamada de ponto de equivalência da titulação, que é quando eu neutralizo totalmente o H+ pela adição do OH-. E existe um ponto que é um pouquinho acima, que é o ponto final. Certo? Então, na literatura, às vezes, esse ponto de equivalência aparece como ponto final teórico, tá? Ó, ponto de equivalência ou ponto final teórico. Certo? E aqui é o ponto final experimental, ou também, como é o momento em que o indicador muda de cor, também é chamado de ponto de viragem, de mudança, tá? Ponto de viragem ou ponto final experimental. Certo? Então vejam. Eu estava falando aqui para vocês que eu posso inverter essa situação aqui. Posso. Por exemplo, ó, aqui eu disse que eu tinha uma solução que inicialmente tinha H+, e eu queria saber quanto. E aí eu titulei com uma base. Mas eu posso ter o problema inverso. Imaginem que aqui embaixo eu tivesse OH-, e aí eu teria que titular com um ácido, certo? E inverter. Só que, pessoal, se eu tivesse OH- aqui, o que ia acontecer com a minha solução inicialmente? Ela seria rosa. Aqui, ó. E eu teria que parar a adição no instante em que a cor saísse de rosa e fosse para incolor. Para o olho humano, isso é muito mais difícil de ser notado do que do incolor virar rosa. Então, é muito mais fácil o olho enxergar isso aqui, ó, do que o contrário. Certo? Então, sempre que eu tiver uma situação ácido-base, o ideal é que eu coloque o ácido aqui embaixo. Por mais que o ácido seja de concentração conhecida, estão me entendendo? Então, é sempre assim. Se eu não consigo, ou se é mais difícil para eu visualizar, uma mudança de cor do mais escuro para o mais claro, eu devo inverter. Beleza? Isso é muito importante. Nós vamos ver que tem mudança que é de amarelo para rosa. É mais fácil de ver amarelo para rosa do que rosa para amarelo. Para o olho humano isso, A gente tem uma dificuldade maior quando a cor é do mais claro para o mais escuro. Ok? Muito bem. Então, observem aqui, ó. Numa volumetria, seja de neutralização, de precipitação, de complexação ou de oxidação, existem dois momentos aqui. Um que é teórico e um que é experimental, tá? O teórico é o ponto de equivalência ou ponto final teórico.
O experimental, ponto final experimental ou ponto de viragem. O que significa, pessoal, que para chegar no ponto de equivalência, eu gastaria um volume equivalente aqui. Para chegar no ponto final experimental, eu vou gastar um volume diferente, ó. Tá vendo? Um pouquinho maior. É o volume no ponto final aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Ora, se existe um volume que seria o correto, o perfeito, e existe o que eu consigo medir, existe uma diferença entre eles, o que aparece aqui mais uma vez? O nosso glorioso erro. Então, sempre que eu aplico um método experimental, essa figura vai estar presente. E o erro pode ser, absoluto, é a diferença entre o valor x medido no ponto final, menos o valor x, no caso é volume, no ponto de equivalência, certo? Então, essa figura sempre vai estar presente. Se fosse erro, eu posso também expressar o erro relativo. Seria o erro absoluto pelo valor x no ponto de equivalência, o x verdadeiro, certo? Enfim, e aí fazer todo aquele trabalho que a gente já conversou aí nas aulas anteriores, sobre a estatística, o erro, esse aqui vai ser um erro, por mais que está tudo certinho no meu roteiro, mas é aquele erro, que a gente não consegue eliminar, faz parte do método, certo? Então, assim, a gente tem que tratar estatisticamente para minimizá-lo e deixar dentro de padrões aceitáveis, certo? É aquele erro aleatório. Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Vou voltar aqui no nosso. Bom, nós partimos de um princípio aqui para a gente falar sobre a titrometria, de que uma das soluções ela tem que ter uma característica inicial principal aqui, que é o quê? Ter uma concentração conhecida. Tá? Eu tenho que saber a concentração de um dos dois. Muito bem. Só que isso, pessoal, não é tão simples para a grande maioria das soluções que nós utilizamos nas nossas análises. Tá? Por exemplo, vamos lá. Não, esse exemplo mesmo, vamos voltar aqui. Pera lá. Nesse exemplo aqui, esse aqui é bom. Eu disse para vocês que a solução de concentração conhecida é a solução de OH-, é uma base, certo? Em geral, quem é essa base? Quem é a base utilizada nas titulações de acidimetria? É o hidróxido de sódio. Então eu teria que pegar uma solução de concentração conhecida de hidróxido de sódio para poder fazer aqui a titulação, determinar a acidez da minha amostra, que eu não sei qual é. Muito bem, pessoal. Aí nós temos um problema. Qual é o problema? A questão é, quando você vai preparar uma solução de hidróxido de sódio, vocês com certeza conhecem esse reagente, vocês já viram no laboratório, ou em casa mesmo, sua mãe compra lá para desentupir uma pia, ou para fazer sabão, mais antigo, lá a avó fazia sabão no quintal, comprava hidróxido de sódio, soda cáustica, que é um sólido, ou vem no saquinho, ou o nosso aqui vem num frasquinho, ele é mais puro, no laboratório, tem um grau de pureza maior, ele é umas casquinhas brancas, umas escaminhas, certo? Então vejam, por exemplo, eu preciso de uma solução de hidróxido de sódio, certo? De concentração conhecida. Muito bem. Nossa internet está dando uma balançadinha aqui, mas vamos lá. Deixa eu mexer devagar para não confundir ele aqui. Bom, como que eu preparo uma solução de hidróxido de sódio? Veja, eu preciso definir algumas coisas. Então, por exemplo, que volume eu preciso? Eu quero preparar 500 ml. Então, eu vou pegar um balão volumétrico, certo? Nesse volume de 500 ml. Esse balão vai passar por um processo que vocês vão aprender como se faz, que se chama de aferição. Então, é um volume com uma precisão
é bem grande, ó, 500, 00. Esse 00 é importante porque eu estou colocando aqui, ó, zeros à direita, são 5 algarismos significativos, isso é muito importante, não se esqueça nunca. Bom, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um becker, inicialmente, e dissolver uma certa massa desse hidróxido de sódio necessário para preparar esses 500 ml. E, por exemplo, qual é a concentração que eu quero? No meu exemplo aqui, eu tinha dito que o hidróxido era 0,1000. Olha que bonitinho aqui. Certo? 0,1000. Tá. Então, se eu quero uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido, eu preciso pesar uma certa massa dele, que está lá no... Aqui, ó. Pensa que aqui é o frasquinho de estoque dele. Tá? Aqui é o rótulo. Eu tenho que tirar essa massa daqui, depois colocar uma certa quantidade de água para dissolver e depois transferir para o meu balão e acertar o menisco. É assim que eu preparo a solução. Qual é a massa que eu vou pesar? Aí eu calculo. Fácil, né? Concentração é massa do soluto pelo mol do soluto, volume da solução em litros. Tá? A concentração que eu quero é 0,1. O mol, aproximadamente 23 do sódio mais 1, 24, mais 16, 40. O volume, meio litro. Qual é a massa que eu preciso pesar ali? M1. Quanto que dá aqui? Seria meio vezes 40, metade de 40, 20, vezes 0,1, 2 gramas. Beleza. Só que aí, né, eu vou lá na balança, eu tenho uma balança analítica, né? Então ela pesa uma massa com 4 decimais aqui, né? Eu peso, vamos supor que eu consiga pesar certinho, assim, ó, 200 gramas, para eu ter 5 significativos. Aí eu transfiro para cá. Aqui. Aí eu coloco a água e dissolvo. Muito bem. Pessoal, 2 gramas, teoricamente, deveria resultar numa solução de concentração 0,1. Certo? Na prática, né, a hora que você preparar essa solução aqui, e se você fizer uma titulação com ela, você vai chegar à conclusão de que a concentração não é 0,1. Em geral, ela é menor que isso. É mais baixa. Por quê? Porque o hidróxido de sódio é um reagente instável, é uma substância que tem como característica ser muito reativo. Tá? O que acontece? Quando eu abro esse frasco e remexo lá com a espátula, né, o hidróxido de sódio, ele tende a reagir com o próprio CO2 que tem no ar, que você, quando respira, né, você elimina CO2, aí você absorve oxigênio e joga CO2. Aí você respira em cima do frasco aqui, pesando, você está jogando CO2. Aí ele reage e forma carbonato de sódio. Então, todas as vezes que você abre um frasquinho de hidróxido de sódio, você converte um pouquinho de hidróxido em carbonato. E ele está aqui dentro, porque o gás entrou e reagiu com ele aqui dentro. Conclusão, pessoal. A hora que você pesa 2 gramas, você tirou 1, alguma coisa de hidróxido. Uma parte não era hidróxido, era carbonato. Entenderam? E se ele é carbonato, ele não vai reagir como nós queremos, né, na neutralização. Toda nação. Bom, beleza, parou. Certo? O que significa que uma solução de hidróxido de sódio, ela não tem uma concentração conhecida pelo preparo direto, dissolvendo uma certa massa num volume dentro de um balão. Vocês estão me entendendo? E isso acontece com um monte de reagentes que a gente utiliza nas nossas práticas. Um ácido, por exemplo. O ácido, como vocês sabem muito bem, o ácido clorídrico, que é muito utilizado nesses processos de alcalimetria e acidimetria, né?
Como eu disse, né? Então, o ácido, por exemplo, que a gente usa muito, vocês sabem bem que para você preparar uma solução de ácido clorídrico, você abre o frasco aonde? Na bancada ou lá na capela? Tem que ser na capela, né? Por quê? Porque ele é muito volátil, ele concentrado, você tirou a tampa, ele já começa a eliminar HCl. Então, o que acontece? Aquela porcentagem de HCl que tem no rótulo, muitas vezes, depois de um certo tempo, ela não é mais aquele valor, ela é menor. Né? E também ele absorve água, né? A própria água da umidade do ar, então vai reagindo. O que significa o seguinte, pessoal, veja, hidróxido de sódio e ácido clorídrico, ácido nítrico, enfim, essas substâncias em geral que a gente utiliza, elas costumam, ou é muito comum, elas reagirem, né, rapidamente com substâncias que estão ao redor dela. Elas são instáveis. E, consequentemente, uma medida direta da massa não resulta numa concentração precisa. Certo? Portanto, sempre que eu preparo uma solução como essa e quero usar numa titulometria com uma concentração bem conhecida, elas precisam passar por um processo anterior que nós chamamos na química analítica de padronização. Então, a grande maioria das soluções que nós utilizamos nas nossas volumetrias precisam de um procedimento prévio chamado de padronização. Tá? O que é a padronização? A padronização é exatamente uma técnica que permite que você tenha uma concentração muito bem conhecida, muito precisa. Lembra que precisão é algo fundamental na nossa análise, certo? E a padronização nada mais é do que uma titulometria. É uma titulação como essa que a gente acabou de falar aqui, que você vai ter que fazer antes de fazer essa, né, do seu problema, tá? Na padronização, a solução que você utiliza de concentração, aí sim, ela vai ter uma concentração muito, muito bem conhecida. Ela é chamada de solução padrão. Então, na titulometria de padronização, você vai precisar de uma solução padrão, certo? E a solução padrão é aquela cujo preparo preparo é medir uma massa numa balança, certo? Dissolver e completar o volume num balão. No balão volumétrico. Ou seja, é isso aqui, ó. Tá faltando. Tá aqui. Tá aqui. Ó, o que eu fiz aqui para o hidróxido de sódio, como eu disse para vocês, não resulta numa concentração confiável aqui, porque parte dele não é mais hidróxido. Já quando eu tenho uma solução padrão, eu faço esse preparo, ó, eu peso uma massa, coloco no balão, completo o volume, certo? E aí eu tenho uma concentração muito, muito bem conhecida. Por quê? Porque a solução padrão ela é preparada a partir de um soluto. O soluto, que é aquele que vai ser dissolvido, né? Ele é chamado de padrão primário. Então vejam que são 3 termos aqui, ó. Eu tenho que executar uma padronização, que é uma titulometria, né? Para isso eu preciso de uma solução de concentração muito bem conhecida, que é a solução padrão, cujo preparo é direto e confiável. Mas para isso o meu soluto tem que ser esse cara aqui, ó. Tem que ser um padrão primário.
tá? E o que é um padrão primário? Um padrão primário muito diferente, por exemplo, do hidróxido de sódio, que reage... O hidróxido de sódio é danadão, ele reage com qualquer um que aparece na frente dele, certo? Ele não quer saber. Já o padrão primário não. O padrão primário é uma substância estável. É uma substância que se conserva nas suas características. Ou seja, padrão primário normalmente é um sólido, tá? É um sólido que apresenta algumas características. A primeira delas, vamos anotar aqui, ó. Para ser padrão primário, a substância tem que ser de fácil obtenção e purificação. Então, fácil de obter e purificar. Certo? 2. Ele não deve ser, não pode ser higroscópico. O que significa isso? Higroscópico. Higroscopia ou higroscópico, substância higroscópica é aquela que absorve a umidade do ar, reage com a água, né? Tem substâncias que absorvem tanta água. Você guarda um sólido lá no laboratório, mesmo tampado, ele vai absorvendo umidade do ar, e aí ele chega a ficar uma solução. Ele vai... É fácil, ó. Lembra quando você vai temperar uma salada com o sal, né, de cozinha que está dentro do saleiro? Se está um clima muito quente, está bastante calor, né, você vira lá o saleiro e joga na sua salada, sai o pozinho lá e tempera a sua salada aí, beleza. Se é um tempo alguns dias está chovendo, se o tempo está muito úmido, né, a umidade é muito alta, o que acontece quando você tenta, né, salgar lá a sua salada, né, com o saleiro? Ele fica difícil de sair do frasquinho, dos furinhos. Por quê? Porque o sal absorve a umidade, a água, né, do ar, e vai grudando. O cloreto de magnésio é um outro exemplo. É isso mesmo. Então, essas substâncias, elas tendem a ficar, a grudar, e às vezes elas chegam até a deliquescer. Né? O máximo do higroscópico é quando sofre a deliquescência, né? Então, ele não pode absorver água, tá? Então, para ser padrão primário, nem pensar. 3. Não pode absorver CO2 do ar também. É o caso do hidróxido de sódio, né? Os álcalis têm essa característica, né, de reagir com CO2 atmosférico, né? Ou, não deve absorver CO2 ou oxidar ao ar. Como assim? No ar nós temos oxigênio, né? Então, quando eu abro o frasquinho aqui, mesmo em contato com o ar, com CO2, com água, ele permanece com as suas características. Isso que é um padrão primário, beleza? Muito bem, outra característica, ele deve ter um elevado peso molecular, uma elevada massa molar relativa. Como assim? Por exemplo, nós vamos falar aqui de alguns padrões. Tem padrão que tem o EDTA, eu falei do EDTA agora há pouco. O EDTA ele é considerado um padrão. A massa molar dele é 374 gramas por mol, porque é uma molécula grandona, né? Quando você fala, por exemplo, o bifitalato de potássio, é 204 a massa molar dele. O tetaborato de sódio é 370 e pouco. Então, eles têm um peso molar relativamente alto. Quando eu falo relativo é porque é em relação ao hidróxido de sódio é 40, né? Então, 200 é muito maior, né? Por que isso é importante, pessoal? Porque quando se mede massa em balança muito sensível, as balanças analíticas são muito sensíveis, elas medem miligrama, micrograma, né? Então, se a massa molar é baixa, o erro que eu posso cometer, quanto menor a massa molar, maior é o erro. É mais ou menos o seguinte, lembra assim, se eu quero pesar
por exemplo, essa caneta, né? Ou melhor, eu quero pesar uma xícara. Essa xícara pesa, sei lá, 200 gramas. Quando eu coloco isso lá na balança, o resultado sai rapidinho. Agora, se eu pego um pedaço de papel como esse aqui e tento achar a massa dele, a balança demora para estabilizar, né? Por quê? Porque a massa relativa é muito pequena. Então é isso, tá? O composto, para ser um padrão primário, tem que ter uma massa molar alta. O que mais? Não é só isso não, tem mais característica, ó. Ele deve reagir rapidamente e estequiometricamente, vou abreviar aqui, com a substância que você está padronizando, em padronização. Como assim? Ele tem que reagir muito rápido. Lembra que quando você faz uma titulação, quando está chegando ao ponto de viragem, a cor muitas vezes ela aparece e desaparece, aparece e desaparece. Então tem toda uma questão de velocidade de adição, cinética de reação, né? E aí, para ser um padrão primário, tem que reagir rapidamente de modo que a cor aparece e já fica ali e terminou, certo? E tem que ter uma estequiometria simples, 1 para 1, 1 para 2. Então, veja, ó, o que é um padrão primário? Um padrão primário, em geral, é um sólido que tem esse conjunto de características. Então, significa que, se você pesar uma massa numa balança analítica dessa substância, se você pesar uma massa, né, numa balança analítica de uma substância com essas características, né, quando você dissolver, né, esse soluto e preparar a sua solução, a concentração que você vai chegar é uma concentração muito, muito bem conhecida, muito precisa. Ok? Tendo essa solução, eu consigo padronizar as outras, as demais. E aí fazer com que essas concentrações que não são precisas quando eu preparo diretamente, elas passem a ter uma precisão elevada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vou fazer um rascunho. Vou anotar aqui para a gente depois ter tirar uma foto para vocês. Isso aqui é folha 3. Vamos lá. Por exemplo, ó, eu disse para vocês que o hidróxido de sódio, ele, né, é muito usado nas titulometrias, mas eu, quando preparo uma solução de hidróxido de sódio, muitas vezes a concentração que eu tenho não é aquela que eu queria, ela é menor, né, e eu preciso fazer uma padronização. Então vamos lá, ó, vamos dar um exemplo de padronização. Então, ó, padronização. Você vai fazer o experimento desse na prática, hein? Lá no laboratório. Padronização de uma base, no caso, né, hidróxido de sódio. Então, vamos admitir que eu tenho lá uma solução que eu acabei de preparar aqui na aula, na página anterior, certo? Cuja concentração, então, ó, tá aqui eu tenho o meu balão volumétrico. Aqui está meu hidróxido de sódio. A concentração dele é para ser algo em torno de 0. Eu quero que seja 0,1 mol por litro. Mas ela pode ser maior, pode ser menor. Eu não sei. Porque o hidróxido de sódio não é um padrão primário, né? Ele absorve CO2, aquela historinha toda. Tá. E mais, outra coisa, pessoal. 0,1 mol por litro não é uma concentração precisa, porque ó, eu só tenho um algarismo significativo, o 0 está à esquerda, ele não é significativo. Então minha dúvida está aqui. Então veja, o que eu quero é saber quais são os próximos dígitos aqui, ó. E para isso, então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma padronização, ok? Nesse caso, no caso da padronização de uma base, de uma solução contendo íons hidroxila, né? Eu vou
então preparar uma solução padrão. Essa solução padrão tem que ser de uma substância que reaja com a base. Então, obviamente, tem que ser um ácido, né, pessoal? Certo? Então, normalmente, a solução padrão, ou melhor, o padrão primário que eu uso, no preparo da minha solução padrão, é um sal que tem esse nome aqui, ó, bifitalato de potássio. Esse é o meu padrão primário. O bifitalato de potássio é um cara assim, ó. Então, ó, bifitalato de potássio, certo? A gente abrevia assim, ó, BFK. Né? Qual que é a fórmula molecular dele? Vamos lá, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, é o C8. H, 1, 2, 3, 4, 5. O, 1, 2, 3, 4. K. Essa é a fórmula molecular do bifitalato de potássio. A massa molar dele, se eu somar aqui, ó, 8 vezes 12,01 mais 5 vezes 1,007 mais 4 vezes 15,99 mais 39, eu tenho algum lugar anotado aqui, dá 200, deixa eu achar aqui. Tem papel que não acaba mais aqui, mas eu vou achar, peraí. 200 e... Cadê? 204,14 gramas cada mol. Muito bem, então esse é o padrão primário. E por que ele reage com a minha base aqui, ó? Pensa no hidróxido de sódio. A reação tá simples aqui, pessoal. Qual que é a proporção da reação? É 1 para 1, né? Aqui, ó. Esse hidrogênio ácido neutraliza a hidroxila da base. Aí eu vou formar um bifitalato, que é esse cara aqui, de sódio e potássio, mais água. BFKNA mais água. Então, isso aqui é extremamente importante, a proporção de 1 para 1. Muito bem, vamos lá. Primeiro, eu preciso preparar minha solução padrão, ou então eu preciso pesar uma massa, né, do bifitalato que vai reagir com o meu hidróxido de sódio quando eu fizer a titulação lá, lembra? Ó, eu vou preparar lá meu esqueminha, eu vou ter uma bureta, né? Nesse caso, ó, presta atenção. Quem é que tem concentração conhecida, bem conhecida? É a solução padrão, que é a solução do bifitalato de potássio. Pela teoria que a gente viu lá na química geral, né, ele é o titulante, então ele deveria ser colocado na bureta, mas na prática ele é colocado aqui, ó, no Erlen. Por que ele é colocado no Erlen? Porque quando o indicador que a gente usa é o vermelho de metila. O vermelho de metila, ele é amarelo em meio ácido, e quando você coloca a base, em um excesso da base, ele muda para rosa. Então a mudança de amarelo para rosa é mais fácil de ver. Se eu colocasse o bifitalato aqui, ia ser de rosa para amarelo, é mais difícil de enxergar. Ou seja, o erro que a gente comete é maior, né? Então por isso, ele mesmo sendo a solução padrão, ele vai ser colocado aqui embaixo, mas não tem problema nenhum. Funciona normalmente, tá? Vocês vão entender por que já. Muito bem, pessoal. Então vejam, ó. Quando eu quero fazer uma padronização, eu preciso, antes de executar o experimento, fazer o que a gente chama, isso é muito importante, hein, em tudo, o planejamento experimental. Esse planejamento consiste em, veja, sabendo qual deve ser a concentração que eu quero para o meu hidróxido, eu tenho que preparar uma solução padrão
que tem uma concentração adequada para reagir aqui, sabendo que a proporção é 1:1, entenderam? Então, eu vou preparar minha solução padrão. Eu posso preparar uma solução padrão lá num Becker, meu estoque. Daí eu pego 3 alíquotas, coloco em 3 Erlens para fazer as minhas titulações aqui, padronizar, né? Para ter as repetições. Então, qual deve ser a concentração da solução padrão? Ou que massa de biftalato eu devo colocar aqui dentro e dissolver? Para ter o número de mols que vai reagir. Isso é o nosso planejamento. É o que você tem que saber calcular previamente para executar o seu experimento para que ele funcione direitinho. Né? Fazendo esse planejamento com bastante rigor, você vai ver que todos os experimentos eles funcionam perfeitamente, tá? Não falha, não tem erro. Agora, isso é uma coisa que, pelo menos quando eu ministro a prática, quem já foi, pessoal que faz aí, está no doutorado que faz, a gente prepara todas as soluções, a gente não pega nada pronto. Porque quando está pronto lá, muitas vezes o técnico preparou de qualquer jeito e nem sempre está do jeito que você quer, né? Então, assim, o melhor é você preparar, demora mais, gasta mais tempo, mas o resultado é muito melhor. Você fazer o seu, né? Sempre assim. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Como é que eu planejo isso aqui? Beleza, ó. Primeira pergunta. Quantos ml de solução padrão de biftalato de potássio eu vou colocar aqui no Erlen? Tudo isso você tem que pensar, tá? Então vamos imaginar que eu vá colocar em cada alíquota dessa aqui um volume de, por exemplo, 10 ml, para ficar fácil a nossa conta, e economizar a solução, tá? Se eu vou gastar 10 em cada titulação, e lembrando que, ó, eu posso errar e ter que fazer mais uma, ou eu quero padronizar mais uma outra solução de hidróxido, eu tenho lá esse estoque, então eu tenho que preparar um volume maior aqui para ter uma reserva. Então eu vou preparar 100 ml, beleza? Se eu fizer 100, ó, eu posso fazer quase, não consigo fazer 10 repetições, mas umas 8 eu consigo. Porque tem todo um processo de descarte, de limpeza de vidraria, de adequação, então umas 7, 8 eu consigo, com 100 ml. Tá? Se eu quiser fazer mais, preparo 250. Pessoal, aquela história de preguiçoso, vou preparar 1000 e vou deixar guardado lá. Nada feito. Por quê? Porque acaba estragando, você está gastando reagente à toa, tá? Tem que preparar o que vai usar. O ideal é isso. E não fica guardando lá, porque se guarda depois nem lembra o que é mais, não usa. Né? Beleza. Então, ó, eu quero ter 10 ml aqui em cada titulação e por isso eu tenho que preparar 100. Legal. Isso aqui, pessoal, vai reagir com quem? Vai reagir com a minha solução de hidróxido de sódio, que eu preparei, né? Cuja concentração, teoricamente, é 0,1. Aí eu encho aqui, ó. Tá? Beleza. Aí eu coloco o indicador vermelho de metila, fica amarelinho. Aí eu vou começar a transferir. Tá? Isso ó, presta atenção, ó, planejamento. Vamos supor que a minha bureta, ela tenha a capacidade de 25. Existem buretas de vários tamanhos. Normalmente, por economia, a gente usa 25 para gastar menos reagente. E o resultado é perfeito, tá? Posso usar 50? Posso. Posso usar 100? Tem 100. Mas a maioria das nossas no laboratório é 25. Beleza. Pessoal, agora é você que tem que fazer umas escolhas, porque esse é o planejamento. O analista tem que saber decidir. Se a bureta é de 25, qual é o volume que você pretende gastar em cada titulação? Ora, você pode falar assim, eu posso gastar 1 para gastar pouquinho, ou eu não estou com dó do dinheiro lá, então vou gastar 24. Certo? Ou quero gastar 2. Você pode gastar o que você quiser, o experimento é seu. Mas a estatística mostra o seguinte, pessoal. Os melhores resultados, ou seja, os menores erros, são aqueles em que o volume gasto está entre meio e 3/5 do total.
certo? Ou seja, ó, se a bureta é de 25, meio é 12,5 ml. 3/5 é 15 ml. Então, os melhores resultados ficam nessa região aqui, certo? Se a bureta fosse de 50, onde estariam os melhores resultados? Estaria entre quem e quem? Meio, 25, 3/5, 30. Se a bureta fosse de 100, os melhores resultados estariam entre quanto e quanto? Entre 50 e 75. Entenderam? Isso é dados, a estatística mostra, né, nos dá essa conclusão, nos permite essa conclusão. Então, eu vou fazer uma conta assim, ó. Eu quero gastar 12,5 ml. Certo? Como eu estou fazendo o planejamento, sou eu que defino. Então, se eu desejo gastar 12,5 ml e a minha concentração é de aproximadamente 0,1, então se eu quero gastar 12,5 ml, quantos milimols eu estarei transferindo da bureta para cá? É o produto, né? 0,1 vezes 12,5, ou seja, 1,25 milimols, entenderam? Lembrando, ó, concentração, número de mols por volume. Se a concentração é 0,1 e eu quero gastar 12, N1 vai ser o produto, certo? É o que eu fiz aqui direto, só para economizar papel. Muito bem, então veja, ó, se eu vou transferir 1,25 milimols de hidróxido de sódio para reagir com o meu padrão, quantos milimols de bifitalato eu tenho que ter aqui dentro? Se a proporção é 1 para 1, o mesmo, 1,250 milimols de bifitalato, correto? Mas isso aqui vai estar dentro do Erlen, e eu vou preparar, na verdade, 100 ml. Então, se é 1,25 em cada 10 ml, quanto que tem que ter em 100 ml? X, ou seja, o X vai ser igual a 12,50 milimols. Então, isso é o que tem que estar onde? Dentro do meu balão. Bom, mas eu não peso milimol, eu peso gramas. Quantos gramas, então, eu tenho que pesar, né, do meu bifitalato para que o meu experimento dê certinho? Aí vem aqui, ó. Vamos apertar aqui para caber aqui, ó. 1 mol de bifitalato, 204,14 gramas. Se eu quero que tenha 12,50 vezes 10 a menos 3, por quê, hein? Porque aqui está em milimol, ó. E aqui eu estou pondo mol. Que massa eu vou pesar? M1. Calcula para mim esse M1 aqui. Ficou meio bagunçadão aqui meu rascunho, mas eu acho que é tudo uma questão de economia. Vamos lá. 12,5 exponencial menos 3 vezes 204,14. Olha aí, ó. 2,518 aproximando aqui. Resumindo essa brincadeira aqui, pessoal. Resumindo, o que eu fiz? Veja, se nós pesarmos essa massa do padrão primário bifitalato de potássio, dissolver em 100 ml, depois tirar alíquotas de 10 e titular com a minha solução que eu quero padronizar, se ela for 0,1, eu vou gastar 12,5 ml, certinho. Vai ficar rosa nessa hora. Entenderam? Isso é o nosso
plano. Aí vem uma outra etapa que é o experimento. Tá? Eu vou deixar aqui um pouquinho, que às vezes tem alguém copiando. Então assim, ó, o nosso plano, né? Pensa no Pink Cérebro, vamos dominar o laboratório, certo? O nosso plano é, eu preciso dessa massa do padrão primário, que é o bifitalato, que eu vou dissolver em 100 ml, daí eu vou tirar alíquotas. Nessas alíquotas eu devo ter 1,25, 1,250, né? Que vai reagir na minha titulação com o meu hidróxido. Se ele for 0,1, eu vou gastar 12,5. Bom, aí vem o experimento. Na teoria é tudo bonitinho, né? Essa aqui é a folha 4. Tá, aí vamos para o laboratório. Aí vem a parte, né, do experimento da padronização. Muito bem. Eu vou começar o meu experimento fazendo o que, pessoal? Veja, eu já tenho lá a minha solução problema, que é aquela que eu quero verificar. Eu cheguei à conclusão de que eu preciso preparar uma solução do meu padrão primário, ou seja, a minha solução padrão, e eu preciso dissolver essa massa aqui. Então a minha primeira providência é preparar a solução padrão. Como que eu faço isso? Pego um balão volumétrico de 100 ml, certo? Aí eu pego um becker, pode ser um becker de 100 também, ou, né, 150. Vou lá na balança, certo? E aí eu devo fazer o quê? Pesar aqui a massa que eu calculei. Aí vem a seguinte questão, veja, eu consigo pesar 2,5518? É muito difícil, pessoal, pode acontecer, porque assim, lembra que você vai pegar uma espátula e vai chegar aqui, ó, e vai transferir lá, vai pegar lá do estoque e transferir aqui para dentro. E aí, você chega lá no 2,5, você vai colocando lá, pá, pá. Mas daí pra frente, cai um grãozinho um pouco maior, e aí era 2,55, já foi para 56. Ou chegou no 2,54, você fala, não vou pôr mais não, só vai passar. É muito difícil você colocar esse valor que você me calculou. Mas isso não é problema, isso não é problema. Na verdade é o seguinte, você não deve se preocupar em colocar exatamente o que você calculou. Por quê? Porque isso é perda de tempo, tá? Você vai colocar a massa que der, e aí você vai recalcular tudo. Por isso que você faz o experimento, correto? Então, vamos supor, vou dar um exemplo, ó. Eu pesei, consegui colocar 2, legal, maravilha. Consegui colocar 5, opa, bacana. Só que aí era 518, né? Eu coloquei 5, aí caiu um grãozinho lá, foi 88. Olha aí, puta, passou. Não tem problema. Não tem problema, tá? O que você tem que fazer é anotar isso, né, para você refazer os cálculos. Correto? Então é assim mesmo que funciona. Não se preocupe, tá? Não se preocupe em colocar, né? Por quê? Bom, beleza. Eu consegui pesar essa massa. Ora, beleza, vamos lá. Quantos mols ou quantos milimols de bifitalato eu tenho nessa massa? Eu sei a relação aqui, ó. Eu sei que 1 mol de bifitalato são 204,14 gramas. Se você pesou 2,5588, quantos mols são? X.
Aí, ó, lembrando novamente, lá do começo do semestre, algarismos significativos, ó. Quantos algarismos tem aqui? 1. Aqui tem 5, aqui tem 5. E a minha resposta? Ó, a regra é multiplicar, dividir sempre com o menor. Mas esse 1 aqui, ó, é um número puro, lembra? Eu posso colocar 1,000. Isso aqui não vai influenciar no meu... O importante é aqui, ó. Se eu tenho 5 significativos, eu tenho que usar 5 significativos no mínimo da massa molar. Eu podia ter mais. Então, quanto que vai dar aqui, ó? 2,5588 dividido por 204,14. Olha aí. Esse é o nosso número de milimols, ó. 0, aqui é mols, desculpa, aqui não é milimols, não é mol. 0,01253, 1, 2, 3, 4, aproximando, ó, 5 mols. Vamos converter isso para milimols. Quanto vai dar isso em milimols? Mili, né? Ó, vezes 1000. Eita. 0,012535 vezes 1000. Igual. 12,5. Aqui, ó. 35 milimols. Aqui, ó, pessoal, a gente tinha calculado 12,50, deu 12,535. Não tem problema? Não tem problema. Tá? Ok, mas isso aqui vai ficar onde? Você vai dissolver e vai colocar em 100 ml. Então você vai ter aqui dentro 12,535 milimols. Aí quando você tirar alíquotas de 10 e colocar nos Erlenmeyers, aqui você vai colocar alíquotas de 10 ml, 10 ml, 10 ml. Ou seja, se você tem 12 em 100, em 10 vai ter o quê? 1,2535 milimols em cada um deles. Certo? Legal, legal. Qual que é o próximo passo? Aí você vai titular. Então vamos lá, pessoal, olha aí, ó. Eu preparei então a minha solução, tá? Aí eu tirei as alíquotas, né? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou titular, tá? Vou titular com a minha solução problema. Então, ó, eu pego aqui, coloco aqui o meu hidróxido de sódio, encho aqui, né? E vou fazer as situações, certo? Muito bem, muito bem. Pessoal, eu coloco o indicador, a solução fica amarela. E aí eu abro a torneira e começo a fazer a transferência, né, do hidróxido, né, para o Erlen. O que eu quero, lembra, é justamente a concentração do hidróxido. Teoricamente, o hidróxido é 0,1, certo? Se ele for 0,1 mesmo, deveria mudar de cor quando chegasse em 12,5. Tá? Bom, acontece que eu zerei aqui, né? Eu vou transferindo, aí a solução, pronto, mudou, ficou rosa. Aí eu fecho a minha torneira aqui, certo? Venho aqui e faço uma leitura do volume que foi gasto. Vamos supor que eu tenha gasto 11,45 mililitros. Muito bem, ó. Então veja, estava amarelo, a solução ficou rosa. Aí eu vim aqui,
fiz uma leitura, observei que o volume gasto foi 11,45 mililitros. Então, com essa informação, eu posso finalmente calcular qual é a concentração verdadeira do meu hidróxido de sódio, certo? Como que eu faço? Vamos lá. Veja, olha só, presta atenção, se eu tinha pesado 2,5588 gramas do bifitalato de potássio, certo? Ou seja, 12,535 milimols em 100 ml, tá? E aí eu transferi aqui, ó, para esses 10 ml, eu tenho 1,2535 milimols do bifitalato em cada Erlen, certo? O bifitalato de potássio, ele reage com hidróxido de sódio na proporção de 1 mol para 1 mol. Se eu tinha aqui dentro 1,2535 milimols de bifitalato, quando eu coloquei 11 mililitros do hidróxido, eu coloquei 1,2535 milimols, correto? Ora, qual é a concentração do hidróxido, então? Vai ser esse número de milimols dividido pelo volume que eu gastei. Então, a concentração será 1,2535 dividido por 11,45, igual, olha aí, ó, 0,1095 mols por litro. Então, eu queria uma solução 0,1. Ela, na verdade, ela é 0,1095. Esse dado aqui, ele é muito mais preciso do que esse aqui. Por quê? Porque eu tenho 4 significativos. Pessoal, vamos fazer uma outra hipótese. Vamos supor que você fez a titulação e aí, ó, presta atenção. Ao invés de parar no 11, ó, só mudou de cor quando chegou em 14 ml. Ou seja, qual seria a concentração então do hidróxido? É só você pegar o número de milimols e dividir por 14. Seria então 1,2535 dividido por 14, igual. Aí, ó, já seria 0,08954 mols por litro. Enfim, é isso que vai acontecer na prática, tá? Você vai, então, fazer o experimento, né, a titulometria, e com isso você vai ter uma concentração bem mais precisa. E aí você vai dizer que a sua solução está agora padronizada. Certo? Então, isso é o que a gente chama de padronização. É um experimento que você faz previamente, certo? Para medir a concentração da solução, para só agora você fazer a determinação, por exemplo, da acidez de uma determinada amostra. Entenderam? Pessoal, esse tipo de discussão aqui é muito importante fazer exercícios. É muito importante treinar para ver onde que é o nó, aonde você não entende ou aonde você trava, tá?
Eu dei um exemplo aqui de uma padronização de uma base, mas a gente tem exemplos de padronização de ácidos, padronização de metais, padronização das titulações redox, padronização do nitrato de prata, com tiocianato, enfim. São várias as padronizações, tá? E em seguida, a gente vai voltar a falar sobre essa figura muito importante, que é o indicador e a escolha do indicador, tá? Mas para não ficar muito longo e muito conteúdo, né, numa única tacada, eu vou parar por aqui, certo? E na próxima semana, então, a gente vai falar, vou fazer mais um exemplo de padronização de um ácido, por exemplo, e aí nós vamos falar sobre o indicador e vamos falar sobre a escolha do indicador, ou seja, a construção de curvas de titulação. É muito legal, é muito interessante assim a sequência, né? Mas é um cálculo longo. O Lars está perguntando se existem padrões secundários. Sim, ó, veja, Lars. Quando nós chegamos aqui, ó, presta atenção, nesse dado, o hidróxido de sódio, não, tá, eu estou apontando no lugar errado. O hidróxido de sódio, ele passou a ter uma solução, passou a ser uma solução de concentração conhecida, padronizada. Ele é um padrão secundário, certo? Também é chamado de padrão secundário alguns padrões que têm um grau de hidratação variável, né? Então aí eles também são chamados secundários. Mas, em geral, todas as vezes que você executa um procedimento de padronização e chega a um resultado de uma concentração bem definida, a sua solução passou a ser um padrão também. Tá? Ele é o padrão secundário. É padrão secundário porque é em relação a um padrão primário. Tá bom? De qualquer modo, né? Ainda assim, por mais que você faça a padronização e tenha um dado importante aqui conhecido, os erros continuam acontecendo, porque é o que nós vamos discutir na próxima aula com a curva de titulação. Tá? Sempre existe essa figura desse cara aqui, ó. O erro, né? Ele vai aparecer em todas as titulometrias. Então, tem que estar sempre controlando e minimizando essa figura. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou, então, encerrar por aqui, né? E semana que vem a gente volta e continua esse bate-papo. Beleza? Maravilha. Então, um abraço para vocês e até a próxima.